livro do Apocalipse, capítulo de número 4, o versículo de número 4 para a nossa reflexão. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 para a nossa reflexão e edificação. Diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. O livro do Apocalipse é um dos livros mais complexos, e envolto a esse livro há muitas maneiras de tentar interpretá-lo. Há muitas escolas que tentam de forma diferente interpretar o livro do Apocalipse. Dentre elas, há pelo menos 3 formas de interpretar o livro do Apocalipse, que muitos estudiosos usam essas formas. A primeira é a forma preterista, é enxergar que o livro do Apocalipse foi escrito para um tempo passado apenas. A segunda forma é a forma futurista, é acreditar que do capítulo 4 em diante, o livro do Apocalipse trata acerca apenas do tempo do fim, apenas para um tempo específico. E a forma histórico-espiritual, que é aquela que eu vou utilizar, que acredita que, muito embora o livro do Apocalipse tenha sido escrito num contexto e aponte para um fim, para um desfecho, ele também é útil para a nossa reflexão e para a nossa edificação neste tempo presente. Para você entender isso de forma bem clara, eu preciso te explicar que este livro foi escrito pelo apóstolo João, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, que foi quando ele estava recluso, isolado, em uma ilha chamada Patmos. A história paralela conta, na verdade, o livro dos Mártires da Fé, do John Fox, conta que o apóstolo João foi preso por um imperador chamado Domiciano. Domiciano prendeu João e arquitetou matar João, planejou matar João em um caldeirão de azeite fervendo. Ele colocou o azeite, botou para ferver e lançou o apóstolo João no caldeirão, mas a história conta que aquele azeite não causou dano algum em João. E quando Domiciano viu que não conseguiria matar João daquele jeito, ele pegou o apóstolo João e lançou em uma prisão de segurança máxima, em um isolamento, em um afastamento de todos, na ilha chamada Patmos. E João agora foi lançado em Patmos, e creio eu que João pensava que seriam os seus últimos dias, os seus últimos momentos. Ele estava isolado, ele estava num lugar sozinho, não tinha companhia de outras pessoas, mas é nesse tempo de isolamento, é nesse tempo de solidão, que João vai ter uma das maiores revelações da sua vida, que são as revelações do livro do Apocalipse. Porque eu quero que você entenda esta noite, você que está aí na sua casa, neste tempo de isolamento, neste tempo de solidão, Deus vai te revelar grandes segredos e grandes mistérios. O apóstolo João recebeu uma grande revelação num tempo de isolamento, num tempo de solidão. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê muitos personagens que em tempos de solidão viveram grandes revelações da parte de Deus. Moisés se isolou no cume do monte para buscar a Deus a pedido do próprio Senhor, e no cume do monte Deus deu para Moisés, num período de isolamento, num período de quarentena, Deus deu para ele a revelação da lei, Deus deu para ele as tábuas dos 10 mandamentos, Deus deu para Moisés o projeto do tabernáculo, Deus deu revelações incríveis para Moisés, porque eu creio que esse tempo de isolamento também será um tempo de revelações de Deus. Eu creio que quando isso passar, nós vamos ter projetos novos, uma visão ampliada, algo sobrenatural, extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio assim. Então João teve uma grande revelação, Jesus se revelou para ele de um jeito especial nesse tempo de solidão. Eu tenho entendido isso. Muitas vezes, quando Deus quer nos revelar segredos, Ele nos tira do meio da multidão e nos coloca em segredo, e nos coloca em solidão. Então João estava lá, na ilha chamada Patmos, quando, a partir do versículo de número 9 do capítulo 1, ele conta a respeito da experiência que ele teve. Ele diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, quando de repente ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, e virei-me para ver o que falava comigo. E a sua aparência, ele tinha uma vestimenta comprida, um cinto de ouro pelo peito. O seu cabelo era mais branco do que a branca lã. Os seus pés eram como bronze polido, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava mais que sol ao meio-dia. E quando eu o vi, disse João, caí como morto, mas ele me tocou com a sua mão direita e me disse: não temas, eu sou o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Estive morto, mas ressuscitei, e tenho a chave da morte e do inferno. João, eu sou Jesus. João teve essa revelação incrível, e Jesus disse para ele: senta agora, João, e escreve tudo aquilo que eu vou te falar, e manda 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia.
E aí João escreveu a carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. É interessante que para cada igreja João tinha uma mensagem, Jesus tinha uma mensagem específica. Entretanto, para todas as igrejas, no final havia uma palavra que era comum a todas. Havia uma frase que era comum a todas as igrejas. E que frase é essa? Quem tem ouvidos. Você que está do outro lado, pega isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é maravilhoso, porque de muitas características que a igreja tem, essa é uma das mais preciosas. Ela não está pronta a ouvir o que o mundo diz. A igreja não se fia e não mantém a sua conduta em cima do que a mídia diz, do que os jornais dizem. A gente ouve o que o Espírito tem a nos dizer, é o que ele tem, glória a Deus. Então João escreve as 7 cartas às 7 igrejas. Logo após isso entra o capítulo 4. Deus leva ele para um outro nível de entendimento e de revelação. E ele diz: depois dessas coisas eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me chamava e me dizia: sobe aqui e escreve as coisas que eu vou te mostrar, porque elas vão acontecer. E aí de repente João se percebeu, foi arrebatado, e ele percebeu um lugar lindo. A Bíblia diz que ele olhou e havia um trono muito grande, como semelhança de jaspe, e havia um maravilhoso sentado no trono. E João viu que diante do trono havia vida, diante do trono haviam 24 anciãos, e a Bíblia diz que eles estavam assentados com uma vestimenta branca e uma coroa de ouro sobre suas cabeças. Isso aqui é precioso demais, porque em uma simbologia, esses 24 anciãos representam a igreja em todo o tempo na história. Esses 24 anciãos representam a igreja no Antigo e no Novo Testamento. 24 é um número da soma de 12, os 12 patriarcas, as 12 tribos com os 12 apóstolos, somando, totalizando 24. Então os 24 anciãos significam os escolhidos, simbolizam os escolhidos ao longo da história. E por que eu estou te explicando isso? É porque a posição que eles estão nos ensina muita coisa, as características que eles têm ensina-nos muita coisa. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que os anciãos que representam a igreja, os anciãos que representam os escolhidos, não estão desesperados ao redor do trono, eles não estão desesperançosos, eles não estão desacreditando, eles não estão correndo de um lado para o outro, eles estão assentados. E você precisa entender que assentar-se na Bíblia é posição de descanso. João 4, a Bíblia diz, a partir do verso 6, que Jesus caminhou até Sicar e se sentou do lado do poço de Jacó para descansar. Quando a Bíblia diz que os 24 anciãos estavam assentados, ela está querendo dizer que eles estavam descansando naquele que está no trono. Aleluia, eu tenho uma palavra para você esta madrugada. Não é tempo de desespero, não é tempo de angústia, é tempo de descansar em Deus, em nome de Jesus. Nesta madrugada, o convite do Espírito para você é esse: descanse em mim, descanse em Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu tenho uma palavra para você: descanse em Deus, em nome de Jesus. Descanse em Deus. E o capítulo 4 vai mostrar para nós, de forma muito bela e interessante, 3 razões para nós descansarmos em Deus. 3 razões, preste atenção nisso, no capítulo 4, para descansarmos em Deus. A primeira razão para descansarmos em Deus, no capítulo 4, no verso 1, está escrito: depois dessas coisas olhei, e eis que eu vi uma porta aberta no céu. Você que está do outro lado, guarda isso em nome de Jesus. Escreve isso, anota isso nas tábuas do teu coração. Em um tempo de lugares fechados, você tem uma razão para descansar em Deus. Qual? Por mais que tudo esteja fechado aqui embaixo, há uma porta aberta no céu.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. De repente vocês estão um tanto preocupados, e isso é natural, porque o shopping está fechado, o cinema está fechado, o teatro está fechado, alguns comércios estão fechados, mas eu tenho uma palavra para você: há uma porta aberta no céu. Oh, glória a Deus, há uma porta aberta no céu. O véu foi rasgado de alto a baixo, você tem acesso a Deus. Eu tenho uma palavra para você: não tem decreto que feche a porta que está aberta no céu, não tem ordem de homens que feche a porta que está aberta no céu. Eu tenho uma palavra: descanse em Deus, porque a porta está aberta. Está aberta, e você tem acesso a ela, inclusive através da oração. Sabe, irmãos, oração é algo que nos dá uma intimidade, nos faz ter acesso a Ele. Oração é importante, é tema fundamental da vida cristã. E nesses tempos que a gente infelizmente está sendo impedido de um contato físico, mas nós não estamos impedidos de um contato espiritual. Aleluia, nós não estamos impedidos de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos e orarmos a Deus. Oração é tema presente, oração é tão importante que até Jesus orou. Se Jesus orou, quem somos nós para dispensarmos a oração na nossa vida cotidiana? Em momentos importantes como o da escolha dos 12, Jesus antes orou. Em momentos de tristeza, quando em João 11 ele viu que Lázaro estava morto, ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Até em momentos de angústia, ele disse para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, eu vou orar. Você deve orar. Oração é tão importante que até no alto da cruz Jesus orou, irmãos. No alto da cruz ele fez 3 orações: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eli, Eli, lama sabactani. E em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, os discípulos perceberam a força que a oração tinha na vida de Jesus e pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E isso é interessante porque os discípulos viram Jesus expulsando demônios, os discípulos viram Jesus multiplicando pão e peixe, os discípulos viram Jesus dando respostas incríveis aos fariseus, os discípulos viram Jesus curando enfermos, mas eles não pedem para Jesus ensinar eles a curar enfermos, a dar respostas. Eles não pedem para Jesus ensinar eles a multiplicar pão e peixe, eles pedem: Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque quem ora vê o peixe e o pão multiplicar, quem ora tem graça para responder o que é perguntado, quem ora vê milagre acontecer. Eu tenho uma palavra para você: ora a Deus, a porta está aberta. Descansa nele, descansa nele. Aí o texto diz que João vê uma porta aberta. Essa é a primeira razão para descansar. A segunda razão que nós temos para descansar está ainda no verso 1, quando Deus diz: sobe aqui e escreve as coisas que vão acontecer. Isso é maravilhoso, porque Jesus está dizendo para João o seguinte: João, você vive no presente apenas, mas sobe aqui nessa porta que está aberta, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. Preste atenção nisso. Deus não mostra o que vai acontecer apenas porque Ele é onisciente. Deus mostra o que vai acontecer porque Ele é onipresente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus não está apenas em muitos lugares ao mesmo tempo. O conceito de onipresença é muito mais profundo. Deus está em muitos tempos ao mesmo tempo. Você que está do outro lado, guarda isso. Ao passo que Deus está no teu presente contigo aí, na sala da tua casa, no teu quarto, onde você está, Deus está no teu futuro te aguardando. E por que isso é uma razão para descansar? É porque acerca do meu futuro, do meu dia de amanhã, eu não ando ansioso, porque Deus já está lá. Oh, aleluia! Você na tua casa era para ter dado um glória a Deus aí por essa palavra. Eu não temo o futuro, eu não me angustio pelo amanhã. Por quê? Porque eu sei que Deus está lá me aguardando para operar na minha vida, para curar se for necessário, para prover se for necessário. Ele cuida de mim. Acerca do meu futuro, Ele já está lá. Sabe, a gente precisa parar para refletir sobre isso, porque esse tempo tem sido um tempo de muitas pessoas que infelizmente estão ouvindo muitas coisas, estão ansiosas em exagero, temerosas em exagero, e Deus me colocou aqui com essa palavra simples, para te dizer: descanse em mim, eu estou cuidando do teu amanhã. Descanse em Deus, Ele cuida do seu amanhã. Sabe, não tome
uma decisão que terá repercussão duradoura em um momento passageiro. Deus está cuidando de você, acalma o teu coração, acalma a tua alma. Nós temos razões para descansar, a porta está aberta. Nós temos razão para descansar, Ele cuida e Ele está no nosso futuro cuidando de tudo. Nós temos razões para descansar. Qual é a terceira razão que nós temos para descansar? O texto diz que João sobe, ouve essa palavra, escreve o que eu vou te mostrar. E João continua vendo todo aquele cenário, ele vê algo que é maravilhoso. O texto sagrado diz que ele vê um trono muito grande, oh aleluia, e ele vê um assentado sobre o trono. Eu tenho uma palavra para você: descanse em Deus, porque Ele está assentado no trono, antes da eternidade, estará depois dela, e ninguém tira Ele de lá. Você tem razão para descansar, motivo para descansar em Deus. João viu o trono ocupado, glória ao nome de Jesus. Descanse em Deus, Ele está no trono. Quando a Bíblia fala de trono ocupado, fala de Deus no governo, entenda isso. O Novo Testamento fala pelo menos umas 60 vezes a respeito de trono. Dessas 60 vezes, 40 são só no livro do Apocalipse. E dessas 40, 13 são no capítulo de número 4. É Deus dizendo: eu estou no trono, eu estou no governo, acalma o teu coração, descanse em mim. Oh glória, eu sinto a presença de Deus com essa palavra. E eu vim dizer para você nesta madrugada: Deus está cuidando da tua casa, descansa nele. Ele tem o controle da tua casa, tem o controle da tua família, tem o controle do teu ministério. Você que é profissional liberal, empresário, Deus tem o controle desta empresa. Fica em paz, a tua vida, a tua casa, tudo que você tem, os teus projetos, as promessas estão no controle rigoroso de Deus. Ele está no trono, Ele está no trono, descansa nele. Descansa nele, Ele está no trono, e ninguém tira Ele de lá jamais. Por mais que os tronos na terra sejam passageiros, por mais que na terra haja confusões entre os tronos, o trono do céu não entra em confusão, Deus está no controle. Aí o texto diz que João vê o trono, e João vê diante do trono um arco celeste, e os 24 anciãos assentados em 24 tronos. Que Deus faça essa palavra ficar cravada no seu coração. Os 24 anciãos estavam assentados. Descanse em Deus, descanse no Senhor. E aqui no capítulo 4, eu já caminho para encerrar, os anciãos só saem da posição de descanso para uma outra posição. No verso 4, eles estão assentados em posição de descanso. A outra posição que eles vão ficar está no verso 10. O texto diz no versículo 10 do capítulo 4: e os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que estava sentado no alto e sublime trono. Guarda isso. Os 24 anciãos, que representam a igreja, os escolhidos, só saem da posição de descanso para uma outra posição. Qual? A posição de adoração. Irmão, eu vim dizer para você: troque essa ansiedade por adoração, troque essa preocupação por adoração, troque esse medo exagerado por um glória a Deus, por um aleluia, por adoração, por quebrantamento. Se quebrante, adore a Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a gente fala de adoração, tem um personagem que é fantástico sobre isso: Jó. Jó passou por momentos terríveis. Há 2 prestações ele perdeu tudo que ele tinha. Primeiro, ele perdeu os filhos e perdeu os bens. E a segunda prestação, ele perdeu a saúde e ficou ferido de chagas. Passou por momentos terríveis, os amigos desdenhavam dele e o acusavam de coisas que ele não tinha feito. Mas eu gosto de Jó, porque na boca de Jó a gente ouve:
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na boca de Jó a gente ouve, porque eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória a Deus. E no final disso tudo, o desfecho de Jó será o desfecho de muita gente que está em casa me ouvindo agora. Depois que Deus o restaurou, devolveu a ele em dobro tudo que dantes ele possuía. Eu não sei o que você perdeu com isso tudo, mas eu creio que Deus é Deus de restauração. Aleluia. E depois que ele tinha perdido tudo, foi restaurado, ele libera uma frase que é uma frase espetacular. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois que eu passei tudo isso, mas agora os meus olhos te veem. Essa luta não vai te matar, essa crise não vai te matar, esse momento não vai acabar com você, esse momento vai servir para você ter mais intimidade com Deus, e você vai falar: antes disso tudo, pastor, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas no meio desse vendaval eu estou conhecendo Ele de ver, eu estou tendo intimidade, comunhão, me relacionando de forma mais profunda com Ele.